Bom, agora eu vou explicar aqui como é que funciona a parametrização do robô, né? O que a gente precisa entender dos parâmetros dele. Deixa eu abrir aqui. E vamos lá. Primeiro que ele é dividido em 7 grupos, que aí é esse aqui, os parâmetros de negociação dele. Depois as definições de horários, as configurações dos indicadores, ele usa 2, né? Correlação e banda. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Os parâmetros de abertura da posição, aqui é como ele vai fazer a entrada. Aqui é como ele vai montar e desmontar, que é a gestão. Aqui é como ele vai fazer a saída. E aqui as especificações do lote quando usar a Genial, porque ela não dá essas definições como default, né? Mas eu vou explicar aqui. Vamos lá. Começando pelo e-mail. O e-mail é o que vai habilitar a sua conta. Você vai botar seu e-mail aqui e ela vai liberar para operar. Depois a gente vai para essas aqui que é as definições gerais, né? Que é o tipo de operação que você quer usar. Se você quer usar day trade, esse aqui é mais indicado no caso de se você for alavancar mais. Se você for alavancar, você usa day trade e fecha no final do dia. Swing trade, ele funciona do mesmo jeito day trade, ele vai entrar nos dois lados da banda, só que você pode carregar para os outros dias, mas se você não tiver o papel, você paga o aluguel. E o acumulador, ele funciona tipo swing trade, só que ele só entra de um lado da banda, então ele só vai vender o papel que você tiver em posse. Que aí neste caso aqui seria o ativo 2, o acumulador posse. Então eu tenho o Petro 3 na minha carteira, eu boto aqui a quantidade que eu quero, então eu tenho lá mil papéis dele, eu coloco aqui. Aí ele vai vender as minhas 1000 Petro 3 e comprar de Petro 4. Ele só entra de um lado. Se for swing trade, aí eu já tenho que usar, ou day trade, eu tenho que usar o valor aqui, né? Que aqui eu posso colocar, sei lá, 10 mil, 20 mil, então vamos supor, eu quero operar com 50 mil. Ele vai vender 25 mil e comprar 25 mil. Ele vai dividir o capital para cada lado que ele vai fazer a entrada, né? Então em Petro 4 aqui, ou ele compra 25 mil e vende 25 mil de Petro 3, ou ao contrário, dependendo da banda. Eu vou mostrar aqui o gráfico para a gente entender melhor quando chegar. Depois disso, a gente tem que colocar aqui se quer receber a notificação no celular. Só que para ela funcionar, você vai ter que vir aqui em ferramentas, opções, deixa eu puxar a janela aqui. E aqui você vai habilitar a notificação e vai colocar aqui o ID que tiver lá no seu celular. Seu celular é o que vai receber a informação, né? Então, quando você abaixar o aplicativo do MetaTrader, ele vai ter um códigozinho desse. Você vai colocar ele aqui e vai habilitar só essa primeira caixinha. Aí vai chegar, toda a operação que acontecer, o robô vai enviar lá para o celular. Ele vai notificar as entradas, as saídas, e se tiver algum problema ou erro, ele também vai notificar no celular. Vamos continuar. Então, desses parâmetros de negociação geral, ficou faltando só o ID, né? O ID aqui é para o robô ele não perder a referência das operações que ele está monitorando. Então você tem que, toda vez que você subir um robô, você vai ter que colocar um código novo. Então, por exemplo, se eu começar em 1000, esse aqui vai ser o 1000. O próximo, eu tenho que colocar 1001, digamos. Eu não posso repetir esse número, porque na negociação ele vai seguir esse número aqui para poder fazer a gestão da operação. Agora vamos para o de horário. O horário, ele faz mais sentido no day trade, que aqui você vai colocar a hora que você quer que ele comece, aqui já é default 10 horas, mas se você estiver operando algum que começa 9, você pode trocar aqui. Por exemplo, se eu estiver operando mini, eu posso colocar para ele começar 9 horas. Aqui é até a hora que ele pode abrir. Isso aqui faz sentido no day trade, que, por exemplo, se eu colocar aqui para ele abrir até as 13h40, como está aqui, ele vai ter mais tempo para trabalhar a operação. Agora, vamos supor que eu colocasse aqui, sei lá, 15 horas. 15 horas, ele pode abrir a operação até 15 horas. Mas como eu vou fechar ela 5, ele vai ter só 2 horas ali para poder trabalhar a operação. Vai ficar um período mais apertado, entendeu? É por isso que eu gosto de limitar a entrada ali até umas 13, porque ele vai ter um pouco mais de tempo para poder trabalhar a operação, entendeu? Isso aqui faz mais sentido no day trade. Essa parte aqui é quando ele começa a encerrar a operação. Como é que isso aqui funciona? Quando ele estiver operando, ele vai ter um limite ali de ganho. Vamos supor que eu quero pegar R$200, ou então fechar na banda oposta. Se der esse horário aqui, eu coloquei as 16 horas, 16h02, mas você pode definir aqui, vamos supor, as 16. Então, a partir das 16, ele vai tentar fechar na máxima que ele teve de lucro. Então, se na operação lá se eu queria pegar R$200, ele bateu só R$100 de lucro, se bater a metade desse lucro, que seriam R$50, ele já vai querer fechar a operação. É uma maneira de evitar
fazer ele carregar até o final e fechar meio mal, sabe, a operação? Então eu gosto de definir um horário aqui para ele começar a querer encerrar a operação mais cedo e ter a chance de fechar melhor, sabe? Isso aqui só funciona no day trade, esse TD aqui quer dizer que ele só vai funcionar quando tiver o tipo de operação day trade. E o horário limite de saída, você pode definir, às vezes eu quero fechar aqui às 16h30, você pode fechar. Eu gosto de fechar quando já está em leilão, então eu coloco aqui 57. Porque o leilão ele começa 5 para 5, né? Isso no horário normal. Se tiver no horário que fecha às 18, aí eu subo aqui para 17. Porque aí quando chegar no leilão, ele vai mandar as ordens do leilão e vai pegar o preço de fechamento do leilão. Faz bastante sentido quando você usa day trade. Agora vamos para os indicadores. Os indicadores, basicamente o robô usa dois. Ele usa de correlação, para liberar a entrada. Aí neste caso aqui ele usa dois níveis, que é o nível 1 e o nível 2. Então no nível 1 eu coloquei aqui 45 períodos e no nível 2 90 períodos. E aqui é o limite aceitável do percentual. Correlação ele vai de menos 1 a 1, que seria de menos 100% até 100%, né? E aqui o período. Então, por exemplo, como aqui está no diário, vai ser 45 dias. E o limite aceitável é 20%. Mas você pode subir, pode botar 80%. E aqui 90%, digamos. Então ele só vai entrar aqui se bater 80% de correlação nos últimos 45 dias. E aqui 90 dias, 90%. Então se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, aqui ele vai mostrar essa informação. Ó. Então no nível 1 da correlação, para 45 dias, a correlação está em 98%, está altíssima, né? Porque aqui é Petro 3 com Petro 4, é bastante alto. E no nível 2, para 90 dias, está 99,78%. Então está muito alto, tá vendo? Petro 4 com Petro 3 tem correlação muito alta. Nesse outro caso aqui de Usiminas, está 88% com 94%, também é bastante alta. Mas pode ser que essa correlação filtre. Deixa eu tirar aqui, vou te mostrar um exemplo aqui, se eu não me engano. Ó, aqui, por exemplo, filtrou. Ó. Neste caso aqui, Petro 4 com Prio 3. Para 45 dias, está 71%. Aí como o limite lá é 80%, ele colocou aqui, ó, baixa correlação, o robô está off. Ele está desativado. Se a correlação aumentar, aí ele ativa esse robô, entendeu? Então isso aqui é como se fosse um filtro. Você pode ver que a caixinha dele aqui ficou vermelha, por isso, porque ele está filtrando a operação. Então essa linha aqui do painel, ela vai mostrar isso. Ela vai mostrar se o robô está off ou on, se ele está ativado. Aqui é o status. Então aqui ó, ele está em baixa correlação, aqui está em monitoramento. E aqui os níveis de correlação, desse filtro de correlação, né? Vamos seguir. E aqui as bandas que ele vai fazer a entrada. Então nessa banda aqui, você pode escolher, eu quero operar na banda, a tradicional mais seria de 5 minutos com 20 períodos. Essa distância mínima é para evitar quando o mercado afunila muito e a banda encolhe. A banda encolhe e fica fácil entrar. Se você botar um mínimo, um range mínimo, ele não entra. Vou mostrar aqui nos indicadores, né? Deixa eu abrir aqui os indicadores para você ver. Então, por exemplo, ó, vamos olhar esse gráfico de Petro. Ó, esse aqui seria Petro 4 com Petro 3, esse indicador. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, se a gente olhar aqui, ele está fazendo Petro 4, que é o do gráfico, com Petro 3. E aqui o período que eu estou escolhendo. Aqui, vamos supor, aqui está 60 períodos. Aqui as bandas que eu estou fazendo a entrada. Aqui, como exemplo, tem 2 e 4. E aqui aquele ratio mínimo que eu te falei. Aqui está 1,5%. Então vamos entender aqui no gráfico. Ó. A linha vermelha do indicador é a variação do ratio aqui da oscilação dos preços por dia, tá vendo? O azul seria a média deles em 60 períodos. A primeira linha verde é a banda 2 e essa aqui seria a banda 4. Então se eu colocasse lá nas entradas que seriam banda 2 e banda 4, deixa eu dar um zoom aqui pra você ver. Banda 2 e banda 4, então toda vez que ele batesse aqui na banda 2, ele faria entrada. Se fosse sair na média, tinha que voltar na linha azul. E esse range que você está vendo aqui, ó, é para evitar quando afunila. Então se afunilar e a banda ficar menor que isso, deixa eu só tirar aqui esses períodos para a gente ver melhor. Aqui, separador de períodos.
Então, por exemplo, aqui no caso, ó, se ela funilar muito, dependendo do... Como é que ele vai carregar? Se ele está carregando os dados históricos, aí ele sumiu, mas se isso acontecer, você troca o time frame, que geralmente volta ali, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ele entrou aqui na banda 2, só que tá vendo aqui que a banda 2, vou dar um zoom, tá vendo aqui que a banda 2, ela não tá no mínimo? Então, se por acaso, que, ó, por exemplo, se por acaso pegar nessa região a entrada, ele não entra. Quer ver? Eu vou aumentar o mínimo aqui pra vocês entenderem, ó. Vou colocar tipo 2. Então, tá vendo que o mínimo aumentou? Então, por exemplo, aqui, quando ele bate na linha verde, no desvio 2, ele não entra. Porque não está respeitando o mínimo, entendeu? Para poder respeitar o mínimo, tem que estar, a banda tem que estar fora do mínimo, aí ele autoriza entrar. Então aqui ele entraria aqui, se fosse fechar na média, ele fecharia aqui. Mesma coisa aqui ele faria entrada, aí quando o mercado volta, ele pode dar o TP, né, se for saída de TP. Se for na média, ele sai na média, e se for no desvio oposto, ele tem que sair aqui do outro lado. Então, por exemplo, se aqui ele entrou, ele sairia aqui em cima na banda oposta, né? Mesma coisa, aqui ele não entraria, porque não estaria respeitando o mínimo, né? Teoricamente aqui eu teria que reduzir o mínimo, então para 1%. Ó, já fica melhor. Ó. Então aqui ele faria entrada e poderia sair na banda oposta do lado de cá. E se você colocar em duas entradas, por exemplo, ele pode entrar tanto nessa banda, deixa eu tirar o zoom aqui, tanto nessa banda como na de baixo. Aqui seriam os níveis, né? Vamos voltar lá do tipo de entrada que vai ficar mais claro. Ó. Então, depois dos indicadores aqui, das configurações de indicadores, a gente parte para as entradas, né? Eu posso fazer, nesse robô, eu consigo entrar até em 3 bandas, tá vendo? Aqui eu escolho qual banda que eu quero, então nesse caso aqui eu posso colocar 2 e a 4. Se for 3 entradas, eu posso colocar aqui as 3 entradas, ó. Entrada 1, te dá um zoom. Entrada 1, entrada 2, entrada 3. E aqui eu boto os percentuais. Então se eu for fazer 3 entradas, eu posso colocar aqui, sei lá, 33%, 33%, 34%, que é o percentual que ele vai entrar do meu capital. Lembra que a gente definiu o capital aqui em cima? Aqui está 10 mil reais. Então, se aqui está 10 mil reais, vamos botar 100 mil, vai. 100 mil reais, ele vai entrar 50 mil de cada lado. Quando bater na banda, tem que bater na banda. Então aqui, ele vai entrar com 33% na banda 2, 33% do capital na banda 4, e como aqui tem 3 entradas, ele vai fazer a última entrada aqui, pode ser com 6 desvios, entendeu? Então aqui você vai escolher a quantidade que ele vai dividir esses 100 mil reais. Se fossem 2 entradas, eu poderia colocar aqui 50% na banda 2 e 50% na banda 4. Então vamos voltar lá no indicador para você entender. Então aqui, ó, quando ele chegasse na primeira linha verde, ele entra com 50% do capital. Então se são 100 mil reais, ele entraria com 25 mil aqui e 25 mil aqui, de cada papel, né? Então seria 50 mil reais no total e 50 mil reais no total, só que tem que pegar nas bandas. Vamos chegar mais para trás aqui para ver um caso que ele pega nos dois. Tá com zoom? Tá não, né? Ó, banda 4 quase não pega aqui no... Ó, aqui quase pegou, tá vendo? Ele tá voltando sozinho, deixa eu reduzir pra gente ver, peraí. Então aqui vamos supor que eu colocasse banda 1 e banda 3. Ó, aqui filtraria bastante, ó. Esse percentual de 1%, que ele já começa a filtrar essas entradas aqui, tá vendo? Justamente para não entrar quando o mercado fica muito parado. Então, ó, aqui ele faria uma entrada aqui e tentaria pegar a segunda aqui, não pegou. Vamos ver aqui um caso que pega. Aqui, pegou, ó. Então, nesse caso aqui, ele não entraria aqui, porque tem um mínimo, ele entraria aqui, depois ele entraria aqui em cima. Aqui o mercado continuou subindo, mas dependendo do percentual, a volta, ele poderia sair aqui, ó. Lembrando que eu estou olhando day trade. Pessoal, day trade... diário. Diário são trades mais longos, tá vendo? Aqui são vários dias de trades. Se você quer operar day trade, você tem que reduzir o time frame aqui, ó. Reduzir para 5 minutos. Olha como é que já fica bem diferente, ó. Aquele mínimo, olha como é que o mínimo já fica bem mais largo nesse caso. Aí no day trade, 1% já é muita coisa. Teria que reduzir para meio, ó. Para filtrar mais, entendeu? E as entradas também, ó, acontecem muito mais. Como é que a gente escolhe os parâmetros? Backtest. Tem um vídeo de backtest para você entender como é que você vai achar os melhores parâmetros para a sua estratégia, para o seu risco. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo aqui. Seguindo, agora a gente vai falar sobre a gestão da operação. Como é que funciona a gestão da operação? É onde é que ele ativa a montagem e a desmontagem da operação, tá vendo?
O ideal é você deixar true. E aqui ele vai fazer a gestão dela. Então, quanto maior o lote, lembra do lote? Quanto maior esse lote aqui, melhor você liberar a montagem e a desmontagem da operação, porque ele vai conseguir entrar pingado. Então, por exemplo, se eu botar aqui 200 mil, eu quero fazer uma operação de 200 mil reais. 200 mil reais. Entre Petro 4 e Petro 3. Quer dizer o quê? Que ele vai vender 100 mil de um e comprar 100 mil do outro. Que ele vai balancear ela, né? Operações de long short são operações redeadas. Aí como é que eu posso fazer aqui embaixo, na parte de montagem? Eu posso colocar aqui para ele fazer 10 entradas. Então o que ele vai fazer? Ele vai dividir em 10 entradas de 10 mil reais para cada lado. Então toda vez que ele for montar a operação, ele vai comprar 10 mil, vender 10 mil. Aí na próxima, compra 10 mil, vende 10 mil. Ele vai montando a posição, entendeu? A ideia é essa, ele montar a posição. Isso aqui é legal porque evita spread, ele vai conseguir trabalhar melhor o preço. Ele vai demorar um pouco mais para montar, teoricamente, né? Respeitando a razão. E aqui ele vai respeitar a profundidade do book. Então, por exemplo, se você quiser monitorar o book, você pode colocar aqui no automático. Que aí ele vai tentar pegar mais do ASC do bid. Então, deixa eu mostrar aqui o book para vocês, peraí. Então, por exemplo, o Petro 4 aqui, ó. Aqui tem um book, ó. Vamos só carregar ele aqui, ó. Aqui tá o book. Então aqui eu tenho os níveis de preço, eu tenho aqui para cima e para baixo. Então se eu estou querendo comprar, eu vou agredir para cima aqui, né? Então no preço ideal, eu só tenho 1000 lotes. Dependendo da quantidade de lotes que eu preciso, pode ser que essa liquidez não seja suficiente. Então ele vai ter que ajustar a entrada aqui e calcular um preço médio da minha entrada, dependendo da quantidade do book aqui, entendeu? Então isso aqui ajuda você a montar a operação. Isso aqui é bom quando você está operando um capital maior, está mais alavancado. Você precisa disso. Então aqui nesse caso, ó, da montagem da operação, eu posso colocar para ele entrar em 10 lotes, respeitando uma certa profundidade. Então se eu colocar aqui uma profundidade aqui, ó, eu só quero entrar em 2 níveis lá do book, que é o melhor preço e o segundo melhor preço. Você pode colocar aqui para ele ajustar as entradas. Então, por exemplo, supondo que no início eu queria fazer 2 entradas só, né? Eu queria dividir meu capital em 2 entradas. Lembra que eu estava aqui com 200 mil? Eu estou aqui com 200 mil reais. Então, se eu dividir em 2 entradas, ele vai fazer 2 de 100 mil. Ele vai fazer uma de 100 mil e depois outra de 100 mil. Se ele achar que aqui no book não está para 2 níveis, não está suficiente, ele pode aumentar essas entradas. Ele pode aumentar de 2 entradas para 3, 4, 5 entradas. Só que aqui você vai ter que deixar isso aqui true. Isso aqui é ativa reajuste total pelo DOM. O DOM é a profundidade do book. Se você deixar aqui true, ele pode aumentar essa quantidade de entradas para ele montar com melhor precisão os 200 mil reais, né? Então isso aqui é bom também deixar ativado. E o último aqui é essa ativação de se ele executar a pior. Supondo que ele vai fazer lá 10 entradas. Aí ele executou 3, mas ele está tomando muito spread, ele pode tentar reajustar o ratio da entrada, que ó, vou te mostrar o ratio aqui. Deixa eu só tirar o zoom para você entender. Então, ó, deixa eu dar um super zoom aqui. Ó, supondo que ele está fazendo a entrada e ele quer pegar este preço aqui, né? Se você colocar aqui Ctrl D, ele vai abrir essa janelinha aqui, que aqui ele vai mostrar os ratios, ó. Calma aí, aqui não tá bom de ver, né? Tá, mas aqui tem um ratio ali no canto, é que se eu botar o mouse em cima ele mostra. Tá 0,84 aqui. Se ele tomar um spread, vamos supor que ele cai para... Ó, ele quer entrar em 84,87. Supondo que ele tomou um spread e entrou em 84,83, entrou pior. Ele vai reajustar a nova entrada um pouquinho acima para poder compensar essa entrada que ele tomou spread. Essa é a ideia de fazer essa compensação. Então aqui eu também gosto de deixar true. Então aqui, se você está fazendo a montagem da operação, eu acho ideal você deixar aqui, tipo, deixar no alto, para ele poder olhar o DOM melhor, né? Deixa aqui com o true também, e deixa para ele compensar. Se ele começar a tomar spread na divisão de entrada, ele vai tentar já reajustar isso automático. Agora a gente vai aqui para o último, que é os tipos de saída que você pode fazer. Você pode fazer a saída habilitando ou sair no desvio, ou sair no outro desvio oposto, né? Ou sair na média. O que isso quer dizer? Vamos lá no gráfico. Aqui está nos 5 minutos. Então, supondo que ele fez... Deixa eu só diminuir esse... Não, eles vão me aumentar aqui para 1 hora. Espera aí que ele vai carregar aqui.
Aí. Então, supondo que ele está fazendo as entradas aqui, ó. Deu a entrada aqui, e aqui, se eu quiser que ele saia na média, ele vai sair nessa linha azul claro aqui, tá vendo? Se eu quiser que ele saia na banda oposta, eu tenho que escolher a banda. Essa aqui é de 2, essa aqui é de 4, tem uma de 3 passando aqui no meio. Então aqui eu posso escolher a saída. Se ele está entrando na banda superior, ele pode sair na banda oposta. Mas eu também posso colocar para ele sair na mesma banda do mesmo lado. Basta que eu fale isso lá no parâmetro, né? Então aqui, ó, eu posso escolher aqui, ó, que eu quero sair no desvio oposto ou na média. Se eu colocar aqui no desvio oposto, eu posso colocar, por exemplo, eu quero sair na banda de 3. Então ele vai entrar aqui na banda 2 e na banda 4, mas ele vai sair na banda oposta de 3. O que eu posso fazer também? Eu posso colocar aqui que eu quero entrar na banda 4 e na banda 6, digamos. É mais difícil, né? Mas pode acontecer. E eu quero sair no mesmo lado da banda, só que eu quero sair aqui, aí eu tenho que colocar no negativo aqui, menos 3. Então o que ele vai fazer? Vamos mostrar aqui no gráfico. Então eu quero entrar na 2 e quero entrar na 6. E quero sair na menos 3, ó. Então o que ele vai fazer aqui? Se ele entrar na de baixo, ele vai entrar na 2, que é a verde, e vai entrar na 6. E ele vai sair na menos 3, que fica mais ou menos aqui, né? Não que 2 cobre, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Teria que ser na 4 e na 6. Na 4 e na 6 para sair na 3, né? Então ficaria aqui. Tá um pouco confuso, mas seria isso aqui, ó. Aí. Então aqui ele entraria na banda 4 e 6. E sairia na menos 3. Menos 3 passa aqui juntinho, aqui. Seria mais ou menos aqui, assim, ó. Então aqui, conclusão, esse tipo de trade pega muito menos aqui nessa situação aqui. De Petro pega pouco. Se for outro papel, vamos na Reddor. Esse aqui é Reddor com Rap Vida, 120 minutos. Vamos arrumar os desvios aqui. 4 e 6. Nos 5 minutos. Esse aqui também está pegando pouco. Mas ele teria que sair para essas bandas para fazer as entradas e voltar no retorno. Saídas no retorno, né? Essa seria a ideia. Você pode escolher aqui qual banda que você quer sair. Eu quero sair na 1. Se for desvio, se for média, isso aqui ele não lê. Você pode também, para ele sair aqui, da primeira entrada e do proporcional total. O que isso quer dizer? Lembra que eu posso dividir as entradas? Se eu colocar aqui 2 entradas, eu posso colocar 50% do capital nessa banda e 50% nessa outra banda. Então na banda 2 ele vai entrar com 50%. E na banda 4 ele também vai entrar com 50%. Só que se ele só fizer uma entrada, ele só vai ter o TP calculado para esse capital. Então aqui, como eu tô aqui se eu tivesse com 200 mil, deixa eu dar um zoom. Então aqui se eu tivesse com 200 mil, ele calcularia o TP com base dos 100 mil, que aqui está 50%, né? Então seria 100 mil reais. Então 25% de 100 mil seria 250 reais. Então se batesse 250 reais aqui ele sairia, entendeu? E se eu colocar o proporcional total e ele fizer as 2 entradas, então eu tenho 200 mil, né? Então esse TP subiria para 500 mil reais. Essa seria a ideia. Aqui é um TPzinho financeiro, né? Aqui, se eu quero botar um stop loss, aí aqui eu posso escolher um percentual. Então eu posso colocar aqui 1%. 1% de 100 mil reais seria tipo 1.000 reais. Então se ficasse 1.000 reais negativa a estratégia, ele estoparia ela. A gente pode também colocar aqui uma saída por candle, né? Que seria equivaleria ao tempo. Então se eu colocasse aqui, vamos colocar aqui 10 candles de 5 minutos, seria em 50 minutos, né? Então se em 50 minutos ele não bateu nas minhas saídas, que pode ser aqui por TP, pode ser por TP financeiro, pode ser pelas médias, ele largaria pelo tempo. Aqui ele está contando em candles, né? Do candle você está usando da operação. E aqui se você quer fechar por horário, só que isso aqui é só para day trade. Ele também fecharia, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui ele também fecharia só que no caso de day trade. Então no day trade, se você deixar isso aqui como true, ele vai sair nesse horário aqui, que você setar aqui, né? E se isso aqui ficar falso, ele carrega também a operação de day trade. Ele funcionaria como se fosse um swing trade, né? Essa última aqui, esse último grupo aqui, que seria as especificações do lote, que você vai definir aqui o tamanho, o mínimo e o máximo, isso aqui é para a corretora Genial, porque as especificações dela não estão bem definidas, né? E o robô usa isso aqui para calcular. Então se você usa Genial e está usando, vamos supor que eu vou usar Petro 4F.
Petro 4F, o tamanho do lote não é 100, é 1. Aí você tem que ajustar aqui para ele fazer a leitura correta. O mínimo é 1 e o máximo é 99. Então você tem que fazer esse ajuste para o robô conseguir calcular corretamente ali a quantidade que ele pode entrar, as divisões do lote, essas coisas. Então se você está usando a Genial, você tem que colocar a corrigir essas especificações. Aonde que você acha essas especificações? Deixa eu te mostrar. Ó, por exemplo, se eu vier em Petro aqui, ó, e clicar aqui, ele vai mostrar aqui todas as especificações. Então, por exemplo, em Petro, eu tenho aqui, ó, o volume mínimo, 100, tá de zoom já, né? Os passos, que é o step, ele vai de 100 em 100. O máximo aqui que ele aceita, de ordem, né? Aqui é os tiques, que ele vai liando de 1 em 1 centavo, essas coisas, sabe? Horário. Isso aqui, na corretora Genial, não tá corretamente. Então, o valor mínimo aqui não está correto. É por isso que a gente tem que definir lá nos parâmetros. Mas isso é só para quem usa Genial. Se você não usa Genial, você não precisa colocar esse último grupo aqui de parâmetros. Agora eu vou fazer outros vídeos, vou explicar também como é que você pode achar os melhores parâmetros baseado em backtest. Você pode fazer backtest. Como é que eu sei que, por exemplo, como é que eu sei que a banda de 5 minutos para o time frame de 60, ela é melhor do que a de 120? Como é que eu vou saber isso? Quais que vão dar mais oportunidades? Quais que vão dar mais entradas? Você pode testar tudo isso com backtest. Assiste o vídeo de backtest que você vai entender como você pode escolher seus parâmetros. Beleza?